Chegou aqui na Cable Informática esse notebook aqui. É um Acer Aspire A5554. É um notebook com plataforma Intel sem vídeo dedicado, somente o integrado. Ou seja, a placa de vídeo é o processador. Esse notebook chegou sem ligar. Não liga. Passou em 3 assistências e as 3 assistências condenaram o notebook. Condenaram, sem reparo, não tem possibilidade de reparo, só troca da placa-mãe. E sinceramente, quase condenaram mesmo, viu? Nossa, quase condenaram esse notebook. Vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Aqui está o notebook já desmontado, a placa-mãe já removida. Dá para ver que tem aqui uma memória, um slot, uma memória encaixada, né? E também tem uma memória soldada. Guarda isso que é importante, eu vou explicar para vocês. Eu vou agora passar para o microscópio para a gente ver qual que era o problema desse notebook. Estou aqui com a placa-mãe e quando a placa não liga, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a alimentação dela. Ela tem que estar sendo alimentada. Como que a gente analisa isso de uma forma simples? A gente analisa, inspeciona aqui se recebe os 3 volts, que é esse que vem nesse componente aqui, e os 5 volts, que vem nesse componente aqui. Cada placa tem um modelo diferente, mas nessa daqui são esses componentes. Então, vamos ver aqui, ó, vou colocar a energia. Vocês estão vendo aí na tela. Coloquei o conector. Conectei a energia. Vocês podem ver que o consumo está até zerado, porque o consumo dessa placa realmente é baixo. Mas, quando a gente analisa aqui os 5 volts, tá lá, 5 volts. Vamos ver aqui os 3 volts. Aqui. Tá lá, 3.3 volts. Funciona. Só que antes não funcionava. Essa placa eu já executei o reparo e ela estava em curto. Essas duas tensões não haviam, porque ela estava em curto na linha principal de 19 volts. E qual que era o problema? Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, ó. Esse daqui. Vocês estão vendo esses conjuntos de 3 capacitores? Um deles estava em curto. Era esse aqui do meio, ele estava em curto. Eu troquei os 3. Qual a capacitância deles? 10 microfarads. Qual a tensão? Pelo menos 20 volts, porque é o que recebe aqui. Então devem ser capacitores que aceitam até 40 volts. Coloquei capacitores de 10 microfarads que aceitam até 40 volts, porque essa linha não vai receber mais do que isso. Essa linha trabalha com 19, 18, até 20 volts, 21 volts, não mais, não menos. Então aqui, desculpa, menos trabalha que é por conta da bateria, né? Mas mais não, menos não é problema, o problema é mais. Então, substituir, problema resolvido. Então, liguei o notebook e ele funcionou a princípio. Demorou para ligar, demorou demais, mas funcionou. Não reconhece a bateria. Qual que é o problema de não reconhecer a bateria? Cadê? Aqui, ó, um conector de bateria. Conectaram e desconectaram essa bateria aqui tantas vezes que esse conector ficou frouxo. Então eu tive que dar uma apertada aqui, ajustada no conector para que a bateria fique firme de novo. A mesma coisa no conector de bateria. Também tive que fazer esse ajuste. Fiz esse ajuste. Começou a reconhecer a bateria. Não carrega. Não carrega a bateria. Por que não carrega a bateria? Vamos aqui no conector. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Isso daqui é um sistema de proteção para a rede. A maioria dos notebooks tem. Eu, sinceramente, não sei porque que mexeram nisso aqui. A solda agora tá bonita porque eu ajustei. Mas estava horrível. Não sei o que fizeram aqui, não sei por qual sentido. Mas fizeram algo aqui. Outra coisa que fizeram também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Aqui, esse aqui é o resistor shunt. Ele mede a corrente de passagem aqui da placa. Esse aqui, esses 2 MOSFETs são um circuito de proteção da placa. Então ele recebe aqui, tá vendo isso daqui? Isso aqui é um diodo de proteção contra inversão de polaridade. Vocês estão vendo que aqui tem uma marca de solda? Porque eu também corrigi. Também fizeram alguma solda aqui, tentaram forçar a alimentação. Pessoal, placa em curto não adianta forçar a alimentação. O circuito de proteção atua, ele impede a circulação da tensão aqui porque está em curto. Por conta desse shunt, ele consegue identificar que existe um alto consumo anormal e impede o consumo, impede a passagem de energia. Mas forçaram e forçaram e forçaram, queimou esse diodo de proteção, queimou esses 2 MOSFETs de proteção e queimou o shunt. O que acontecia? A energia estava passando direto. Esse circuito aqui estava completamente anulado. Ele não atuava mais. Precisou substituir esses componentes. Mas antes de saber disso, como ele respondeu? A bateria não estava carregando. Não carregava. Por quê? Porque aqui recebe uma tensão que passa por... Deixa eu ver se eu acho esse componente.
Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse componente aqui é o responsável pelo carregamento de bateria e também acionamento daquele circuito. É um BQ, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. BQ24780S. Esse aqui é o controlador de carregamento da bateria. Só que ele também atua na habilitação dos 3 volts, também atua na habilitação dos 5 volts e também atua na liberação dessa tensão aqui do circuito de proteção. Então aqui, em vez de ele receber os 20 volts para poder liberar a tensão aqui no gate, ele estava mandando os 20 volts para aquele componente, danificando. Ou seja, danificaram isso daqui, danificaram isso e também danificaram isso. Então isso daqui foi defeito causado por uma coisa que não fazia sentido. Não estava habilitando por causa do curto. Está em curto, não adianta vocês trocarem o circuito de controle, porque está em curto. É claro que não vai ter tensão nenhuma, está em curto, baixa impedância. A resistência aqui, quando você media a impedância aqui do conector, a impedância estava muito alta. Por quê? Porque o circuito estava atuando. Mas quando você media a impedância a partir daqui, que é quando já está conectado no circuito, era zero. Porque está em curto, resistência zero. Resolvi isso daqui, troquei esses componentes, troquei esse componente, ajustei a solda para não ficar tão feia quanto estava, troquei esse controlador, e esse controlador é muito preocupante, porque ele pode danificar o processador, porque por ele também passa o sinal de power good, que vai para o processador. Então isso aqui é muito preocupante, tomem cuidado com isso. Resolvi. Passou a carregar a bateria. Beleza, resolveu. O notebook está ligando, está reconhecendo a bateria, está carregando a bateria. O notebook não tem som. O notebook não tem som, pessoal. Por que o notebook não tem som? Outro sintoma. O notebook demora para ligar. Você conecta aqui a bateria da BIOS. Você conecta a bateria da BIOS e ele demora para ligar. Demora para ligar, não tem som. Por quê? Nossa senhora. Tá bom, né? Vamos trocar o controlador de som para ver se resolve? Não, são 2 problemas. Provavelmente eles estão interligados, porque não é coincidência. Dificilmente é coincidência. Então eu faço o quê? Removo o controlador de som. Procuro o Realtek aqui, procuro o part number dele e ver se ele controla o som. Se for o som e ele não tiver nenhum controle, aqui não tem algum outro controle que não represente um risco, remova, ligue e teste. Detalhe, se você remover controlador PWM e ligar, você vai destruir sua placa. Não faça isso. Faça com cuidado, saiba o que você está fazendo. Removi o controlador de som, demora para ligar ainda. Não tem som, claro que não tem som, mas demora para ligar ainda. Então, não é isso. Instalei o controlador de som, ele reconhece, mas dá erro de driver. É um erro de driver, um driver da Intel, inclusive. Demora para ligar, erro de driver da Intel. Isso me remete a uma coisa, ME. O que é o ME? ME é o firmware dentro da BIOS que faz a gestão de inicialização e o controle de algumas coisas da Intel, que tem dentro do processador. Vocês podem até não saber, mas o processador, ele não só processa. Nesse caso aqui, o processador também tem o PCH. O que é o PCH? O PCH é a alma da placa-mãe. Quantas linhas de comunicação PCI Express o computador suporta? Processadores e PCH que determina isso. Quantas portas USB o computador tem? PCH que determina isso. Qual tipo de memória RAM ele suporta? PCH e processador. O PCH determina tudo. Então, existe um controlador de som, mas quem controla o controlador é o PCH, o processador. E quando esse componente está com problema, umas coisas malucas acontecem. Essa é uma delas. Quer dizer que está com problema? Não, não quer dizer que está com problema. Então eu começo a analisar bem a placa e percebo que aqui, ó, esse aqui é o chip de BIOS. O chip de BIOS estava mexido. Por que cargas d'água regravaram a BIOS de uma placa em curto? Não sei, não sei. Não faz sentido, não tem porquê, mas fizeram. Passa até a impressão de que as pessoas vão lá, pegam, vamos lá, vamos regravar a BIOS para ver se resolve. Qual que é o problema? Não sei. Qual que é a avaliação? Não sei. Qual que é o diagnóstico? Não tem. Simplesmente vou regravar a BIOS e ver se acontece alguma coisa. Não é assim que funciona, pessoal. Enfim. Vamos lá. O cara regravou a BIOS. Regravou a BIOS, colocou a versão incorreta. É um problema isso? Dá para resolver. Mas, nossa, que trabalho. É só regravar a BIOS. Me dá o arquivo.
Me dá o arquivo que eu regravo. É simples você gravar BIOS. Me dá o arquivo. E como você tem um acesso a firmware de gravação de BIOS, pessoal? Ó, primeiro, esse aqui é o... BIOS é até errado, né? O Wi-Fi. Esse aqui é a memória EEPROM que tem o firmware. Isso aqui também é uma memória que tem o firmware, é o Super I/O. E os dois conversam, os dois têm que estar na mesma versão. Então, quando você regrava esse aqui, também tem que regravar isso aqui. É sempre? Não. Quando? Não sei. O que você faz? Regrava tudo, porque assim pelo menos você não fica com incerteza. Será que é a versão desse? Será que é a versão desse? Esse aqui ainda tem 2, tá? Beleza. Tem alguns que tem 5, 6, 7 memórias diferentes. É complicado. E como você sabe qual que faz o quê? Você olha, por exemplo, esse daqui é o único, então é claro que ele tem a BIOS. Mas aqui é a versão firmware principal, né? Mas aqui, vamos dizer que tivesse uma GPU e um chip desse aqui próximo da GPU, então você já sabe que esse aqui é o firmware da GPU. Quando tem portas USB Thunderbolt, é o controlador do Thunderbolt. Quando está próximo da rede, é um controlador específico da rede. Já viu aqueles computadores que dá boot pela rede? Ele precisa de uma BIOS para isso. Enfim, mas... Como você sabe se precisa reprogramar? Você não sabe, você reprograma e testa. Enfim, demora para iniciar e eu suponho que seja a BIOS porque a solda da BIOS está ridiculamente mal feita. Então eu suponho isso, eu não sei disso, eu suponho. Como eu vou saber? Testando, regravando, reprogramando. Qual que é o outro problema que causaram nessa placa-mãe aqui por conta dessa regravação de BIOS? Essa BIOS tem 2 informações importantes. O número de série e o código de ativação do Windows. Essas 2 informações já eram. Eu até dei uma olhadinha. O número de série que estava gravado nessa placa era de alguma outra placa que eu nem sei qual que era. Então, claramente a pessoa pegou o firmware da internet, regravou aqui, não teve nenhum trabalho em cima desse firmware para poder ajustar a chave de ativação do Windows, ajustar o número de série, data de compra, número de ID da placa para continuar tendo atualizações sem ter problema. Não teve. Então, teve um firmware errado, que provavelmente estava com o número de ID errado, e quando ele fosse atualizar, e o Windows atualiza isso sozinho, quando ele fosse atualizar, ele ia entender que essa é uma placa que não é ela. Por quê? Porque aqui está gravado dizendo que é. Mas enfim, busca essa firmware. Com a firmware que ele estava ignorando essas memórias. Ignorando. Essas memórias para o computador não existem. Então, a única coisa que tinha, não está aqui agora fácil, mas era essa memória aqui. Então, de 8 GB, teve uma perda de 4 GB. Essa placa-mãe estava reconhecendo somente 4, que era a memória conectada. Single channel, não habilita mais dual channel. Olha o prejuízo que causa. Beleza, vamos procurar a BIOS correta. Pessoal, eu nem sei quanto tempo foi, buscando BIOS para essa placa, que faça ele ligar rápido como deve, reconhecer o som como deveria, funcionar tudo como normal e ainda reconhecer os 4 GB soldados na placa. Nossa senhora! Mas foi mais de uma semana isso, mais de uma semana. Aí vocês perguntam, por que é tão complicado quando pega um notebook passado por várias assistências? É por isso. Quer dizer que se você levar numa outra assistência vai ter problema? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que todas as assistências fazem isso? Não, não fazem isso. Só que aí é que está o problema. Quem é que faz? Não dá para saber. Então tomem cuidado em quem você leve. Mas enfim, a pessoa até tentou entrar em contato para ver se com a pessoa que fez isso, para ver se conseguia a firmware, e a pessoa não conseguiu. Eu acho bem provável que nem backup ela tenha feito. Bem provável, mas isso já não importa mais, não importa. O estrago está feito, a gente tem que correr atrás do prejuízo. O certo aqui seria ajustar o orçamento. Por quê? Porque um serviço de um dia se tornou um serviço de quase um mês. Sem brincadeira, se tornou um serviço de quase um mês. Porque buscar a versão de firmware certa é muito complicado. É muito complicado. Baixa no site com o número de série, o site da Acer. Não é sempre que dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá. Nesse caso não deu, porque a versão que tem no site, ele é um programa que atualiza. Ele não tem o firmware completo, ele só tem as partes que ele atualiza. Ele atualiza. Então, você pega o firmware do site, ele tem somente partes do código para atualizar um código completo que já tem aqui. Só que o código completo que tem aqui está errado.
Então, a atualização que se aplica, não dá certo. Primeiro que ele nem atualiza. Ele nem deixa atualizar porque ele já reconhece que está errado. Mesmo se você baixa com o número de série que está gravado nele, ele não atualiza. Segundo é que se você forçar a atualização, você vai corromper. Você vai perder o arquivo que tem aqui. Enfim, quase um mês de trabalho. E eu cheguei no meio termo, né? Eu consegui 2 versões de BIOS. 2 versões. Detalhe, eu estou procurando por esse número de placa aqui, ó. Vocês estão vendo? DAZAWMB1-8B0 revisão B. Aqui, ó, revisão. Estou procurando por isso. Mesmo processador soldado, que é um i5 de 10ª geração, mesma quantidade de 4 GB de memória soldada e não dá certo. Quantas tentativas foram? Eu nem sei mais. Eu perdi as contas. Com certeza foram umas 20. Com certeza. 20 vezes que você pega essa placa-mãe, tira o chip da BIOS, coloca no programador, aqui no adaptador, coloca no programador, grava Nos primeiros eu até estava salvando o número de série, ajustando o número de série, fazendo os ajustes certos. Depois eu até parei de fazer isso, porque primeiro vamos testar para ver se funciona. Grava, solda de volta na placa-mãe, conecta o adaptador aqui na placa-mãe, reprograma esse firmware aqui para ficar de acordo com o que você gravou aqui, monta a placa no notebook, liga, testa. Não deu certo? Desmonta, remove a memória, tudo de novo. E vai procurando, vai catalogando tudo que você já testou, o que não testou. Pessoal, isso leva muito tempo, levou muito tempo. E eu cheguei a 2. 2 firmwares eu consegui filtrar. O primeiro firmware, ele funciona o som bonitinho, ele inicia o computador direitinho, perfeito. Tudo funciona. Menos esses 4 GB de memória, ele não reconhece. Ele não habilita esses 4 GB de memória. O outro, ele reconhece esses 4 GB de memória, mas demora para iniciar e não reconhece o som. O que faz isso? É o ME da Intel. É o ME. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu pego esse ME. Eu vou fazer um ajuste. Pegar 2 BIOS e fazer uma que dê certo nessa placa-mãe. E agora eu vou mostrar isso para vocês. Aqui eu tenho as 2 BIOS. Eu achei até estranho essa daqui, que ela está na versão 1.25. E essa versão eu não acho no site da Acer. É estranho. Mas essa daqui, ela reconhece os 8 GB de memória. Ela reconhece. Só que o som não funciona, demora para ligar e dá erro de driver. Essa daqui, o som funciona, liga rápido, reconhece todos os drivers, tudo funciona, só que ele reconhece só 4 GB de memória. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso remover o ME dessa daqui e colocar nessa BIOS aqui e testar, porque eu ainda não sei se vai funcionar, e testar. Como eu removo o ME daqui? Eu tenho um programa que é o ME Inject, esse daqui. Ele é muito bom para isso, ele facilita muito a vida, ele inclusive dá o número de série, a versão do ME certinho. Qual que é o problema? Não dá certo. Ele fala que está corrompido, mas não é, que ele não reconhece. Então tem que ir pelo jeito hardcore, né? Vamos lá. Aqui eu tenho um conjunto de arquivos de programação, de ajuste de BIOS. O primeiro deles, ME Analyzer, que analisa o ME da BIOS, ele dá informações sobre a própria BIOS. Então vamos lá. Aqui eu primeiro pego essa daqui e vamos ver. Vamos ver o que ele me fala. O ME 14.0.37 e eu preciso da versão do Flash Image Tool 14.0.32. Guarda isso, vou deixar salvo aqui. Ó, File System State Configured. Eu não sei se o problema pode ser esse. Pode ser, eu não sei. Deixa eu pegar o outro aqui. Tá lá, mesma coisa. 14.037.1165. Vamos ver aqui no outro. Vou fazer um comparativo aqui lado a lado nos dois. 14.037.165. 14.037.165, mesma coisa. Se vocês forem ver aqui, ó, os dois estão iguais. Muda nada. Quando a gente vem aqui para o final, olha só. 14.037.1165. 14.032.1122. Isso mudou. E aqui, ó, configurado e aqui inicializado. O
que isso muda? Sinceramente, eu não sei. Parece ser a mesma versão de firmware, mas muda algumas coisas. É difícil dizer o que é o que. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa versão aqui, que é o Flash Mage Tool versão 14, nos dois, e vamos extrair esse ME dessas BIOS. Isso agora vai demorar um pouco. Por quê? Eu venho aqui, CSME System Mage Tools, eu tenho várias versões. Ele está falando que é o 14, né? Tem 3.14. Qual deles que é? Eu não sei. Então, vamos lá. Flash Mage Tool, cola os dois, abre esse arquivo e vamos abrir. Esse daqui, memória certa. Deu certo. Memória certa aqui deu certo. Vamos ver o outro. Aqui descarta. ME certo. Beleza, deu certo. Esse aqui resolveu nos dois. Ótimo. Então, o que a gente faz? A gente abre de novo. Aqui, o que eu preciso já está extraído aqui nos dois. Então, eu vou pegar o memória certa. Eu vou configurar para ele não gerar os arquivos imediatos. Eu vou salvar esse projeto. Vou salvar como memória OK. Vou fechar isso aqui. Depois eu vou pegar aqui o ME certo. Vou pegar aqui o ME. Olha só. ME subpartition. Ele tem 5.293 KB. Vamos colocar agora no que tem a memória certa. 5.293 KB. Parece ser o mesmo. Substitui. Beleza. Vamos abrir isso aqui de novo. Vamos abrir esse projeto que a gente salvou. Ó, Commit Lake, LP Series, CMPLT No Emulation. Sinceramente, eu não sei o que isso significa. Eu vou deixar assim e eu vou colocar para ele compilar tudo. Deu erro. O que a gente faz quando dá erro? Apaga tudo. Deixa eu pegar isso daqui. Apagar tudo, deixa eu primeiro o ME certo, salvar o ME certo. Salva. Vamos salvar aqui. Beleza. Em vez de apagar, eu vou tentar abrir com outro. Vamos ver o que acontece. Porque às vezes é a versão desse aplicativo que está dando conflito. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue com outra versão. Vamos ver se ele vai abrir ou se ele vai dar erro. Beleza, abriu. Mesma coisa aqui. Isso, pessoal, eu já filtrei, viu? Porque demorou para eu chegar nesse ponto. Vamos lá. Save. Memória OK. Fecha. Aí a gente vem aqui. A gente pega a versão do ME certinho, que a gente salvou, substitui, ótimo, abre isso aqui de novo. Não, tem que abrir primeiro o projeto que a gente salvou. E vamos tentar compilar. Compila, deu erro de novo. E agora eu vou tentando aqui, um por um, até dar certo. Eu vou cortar isso aqui fora. Pronto, pessoal, consegui aqui. Foi demorado, mas deu certo. Deu certo, ele compilou, eu precisei mudar nome, eu precisei procurar a versão. Isso é um saco fazer, demora demais. E finalmente deu certo. Tá aqui, ó, Ultimate, beleza. Vocês podem ver que tá com o mesmo tamanho e é o que a gente precisa. Vamos levar aqui no nosso ME Analyzer e ver o que ele nos fala sobre esse arquivo que a gente criou. Vamos ver ME Analyzer. Tá aqui, Ultimate, aqui, beleza, configurado, ótimo, ME 14.0.60.17.90, é pelo programa, aquele programa que eu usei que deu certo. Número versão tá certo, as outras versões aqui eu acredito que estejam certas, e vamos reprogramar essa placa e ver se isso resolve.
O processo de gravação de BIOS é simples, só que você precisa ter alguns critérios. Sempre leia o arquivo e verifique se o que você leu confere com o que está no chip. Isso garante que o chip não está com defeito e que você leu o arquivo correto. Salve, faça backup. Nunca se sabe o que pode acontecer, talvez você acabe precisando desse backup. Depois você precisa apagar completamente o chip, para não ter risco de código remanescente no chip. Então apaga e verifique se ele realmente está apagado. Depois você grava o arquivo e verifica se o que você gravou confere com o que deveria estar gravado. Só assim você pode ter certeza que o chip está gravado corretamente. Depois você precisa testar o computador, verificar todos os componentes estão funcionando e se houve algum problema. Aqui a gente pode ver que a gravação deu certo. Pronto, pessoal. Vocês puderam dar uma olhadinha aí? Vamos ver, ó. Agora ligando rápido. Antes, quando eu conectava a energia aqui e ligava, ele demorava uns 15 segundos só para ligar. Agora, quando eu aperto o botão de ligar, ele já liga a tela na hora, vai rapidinho, reconhecendo os 8 GB de memória. Então o ME está certo, a versão de BIOS está certa. Vou agora iniciar aqui o sistema operacional e ver o que acontece, ver se ele reconhece o som e se vai estar tudo funcionando. Vamos deixar ele iniciar completamente aqui. Reconheceu, provavelmente ele vai precisar reconfigurar o Windows porque eu mudei a versão de um firmware que ele já estava configurado. Então ele vai precisar fazer esse ajuste. Não precisou, que é ótimo. Iniciando aqui o Windows. Som, tá, parece que tem som, vamos ver. Tem som. Isso é ótimo, porque antes nem som tinha. E aqui, no gerenciador de dispositivos, quando a gente acessava, aparecia erro de driver, coisa que não tem mais. Onde? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Dispositivos de sistema. Aqui, bem aqui. Aparecia erro aqui. Smart Sound OED, da Intel. E também tinha um outro. Eu não lembro qual que era agora, mas também dava dando erro. Eram dois aqui que estavam dando erro e não importava os drivers que você instalava. Não funcionava. Agora, tudo funcionando. Vamos ver se ele reconhece a bateria, que era outra coisa importante, né? Conectar aqui a bateria. Reconheceu, ótimo. Vamos tirar aqui o carregador. Ele desligou por conta do mau contato ainda. Eu ainda vou ter que ajustar esse mau contato. Mas tudo bem, computador funcionando. Então, pessoal, vocês puderam acompanhar aí o resultado de uma saga. Isso aqui foi quase um mês de trabalho, pessoal, quase um mês. Porque, como eu disse, a versão de firmware muda muito. Ó, eu tenho aqui, eu não sei se eu mostrei para vocês, mas deixa eu ver, foram arquivos de BIOS, eu salvei separado tudo aquilo que eu testei e não deu certo. 79 arquivos. 79 arquivos, tá dando 1.12 GB de arquivos inúteis. 79 BIOS que eu baixei da internet, em fóruns, em sites que a gente paga aqui na Cable Informática, a gente paga diversos sites como Eletrônica BR, Vinafix, Diagramas. Tem vários sites que a gente paga para ter acesso, poder baixar esses arquivos e conseguir fazer esse trabalho. Porque o arquivo que o fabricante desse notebook fornece não serve. Ele só serve para atualizar. Mas para atualizar você tem que ter a BIOS já. Não dá para você criar uma BIOS em cima de uma atualização. Muito trabalho. E todas esses 79 arquivos, funciona uma coisa e não funciona outra. E aqui, felizmente, é um notebook que a gente conseguiu salvar. Felizmente. Posso que a pessoa vai ficar bem feliz, porque, poxa, né? Todo esse prejuízo, perder um notebook por conta de mãos inexperientes é complicado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo se vocês gostaram, se inscreve no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!